A próxima hora é dedicada à proclamação do grande amor de Jesus Cristo, que de graça dá a água da vida a todo o sedento. Só quando você é prisioneiro de Jesus Cristo, aí então é que você é verdadeiramente livre. Hoje, a história do escravo fugitivo, que ficou livre depois de visitar um homem em algemas, um prisioneiro de Jesus Cristo. Do Centro de Adoração da Família em Baton Rouge, Louisiana, queremos convidá-lo para sentir a unção do Espírito Santo quando a conferência de avivamento tem início. Aleluia! Dê uma salva de palmas para Jesus. Jesus é o seu nome. Aleluia! Glória! Cantem mais uma vez. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória ao nosso Deus. Levante as mãos e o adore. Louve-o e adore-o. Oh, I want to see.
Todos aqueles que precisam de cura e precisam ser tocados por Deus, quero que venham aqui à frente, agora mesmo. Os que precisam de cura e que sofrem. Oh, just to have a touch, Lord, from you. It helps in life's struggles go through. Dark may be the night, it brings a ray of light. Just to have a touch, Lord, from you. Just to have a touch, Lord, from you. Helps in life's troubles go through. Dark may be the night, but it brings a ray of light. Oh Deus, age Have a touch, no poderoso e santo nome de Jesus. Toca cada coração, cada vida. Toca o físico de cada um, ó Deus. Nós te pedimos no nome de Jesus, com a ajuda e graça de Deus, no nome de nosso Salvador, no nome de Jesus nós te pedimos. Nós cremos em Ti, ó Deus, Tu és capaz. Nós te louvamos, ó Deus. Nós te adoramos, ó Deus, nós te adoramos. just to Glória ao Teu nome. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Podem assentar-se, que Deus os abençoe. The gulf that separated me from Christ my Lord, it was so fast, the crossing I could never fall. From where I was to his domain, it seems so far. I cried, dear Lord, I cannot come to where you are, but he came to me. That's why he died. That's why he died. On Calvary. Oh, when I could not come to where he was, he came to me. He came to me when I was bound in chains of my sin.
You see, he came to me when I could find no peace within. Then he reached down and drew me gently to his side. And today, in his sweet love, I now abide. He came to me. He came to me. Oh, when I could not come to where he was, he came to me. That's why he died. On Calvary. Oh, when I could not come to where he was, he came to me. That's why he died. On Calvary. Oh, when I could not come to where he was, he came to me. He came to me. E agora o evangelista Jim Swaggart com a mensagem de hoje. Obrigado, John. Os que trouxeram suas Bíblias, por favor, abram-na comigo no livro de Colossenses. A mensagem de hoje está no livro de Filemão, mas eu quero ler aqui no livro de Colossenses, começando com o versículo 10 do capítulo 3. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Como já mencionei, a mensagem de hoje se baseia no livro de Filemão, e quero que abram suas Bíblias em Filemão. Filemão. Quero usar como tema da mensagem o escravo fugitivo. O escravo fugitivo. Abaixem as cabeças, por favor. Pai Celestial, nesta hora nós dependemos totalmente de tua unção e tua ajuda, e te agradeço pela força e pela melhora que deste à minha voz. Toda a glória será tua, e eu te peço que me des unção e ajuda para que possa pregar tua palavra e abençoes as pessoas que vão ouvir, e peço-te a poderosa unção do Espírito Santo, e oro no santo nome de Jesus. E todos disseram amém e amém. Hoje, a mensagem se intitula O Escravo Fugitivo. Como já mencionei antes, o apóstolo Paulo é o autor dessa pequena carta chamada Filemão. É uma carta pessoal. Ele escreveu na mesma época
talvez na mesma semana que escreveu o livro de Colossenses. Paulo estava algemado numa prisão a um soldado romano, e essa prisão era em Roma. E talvez você já tenha lido o livro de Filemão muitas vezes. E talvez quando estiver lendo, se for como eu, você dirá: esta é a palavra de Deus, então é algo importante. Mas às vezes é difícil ver a importância deste livro. Às vezes no íntimo a sua curiosidade aumenta e você então começa a pensar: por que o Espírito Santo achou necessário ou importante incluir esta pequena carta pessoal que fala de um escravo nas Escrituras Sagradas? Talvez você já tenha pensado nisso, como eu pensei. Não sei quantas vezes eu já li, eu leio a Bíblia desde que tinha 8 anos. E talvez já tenha lido umas 100 vezes. E eu creio que tenho pelo menos uma pequena noção e entendimento e conhecimento a respeito desse livro. E é o quadro mais lindo sobre o amor que aparece em toda a palavra de Deus. Sem dúvida, o apóstolo Paulo deve ter escrito muitas cartas pessoais. Ele era um escritor e, na verdade, todas essas cartas que chamamos de livro foram escritas para as igrejas. Mas ele deve ter escrito centenas de cartas para muitas pessoas, mas esta é a única que o Espírito Santo resolveu guardar para o nosso benefício. E graças a Deus por isso. E este pequeno livro de Filemão tem sido uma bênção para mim, ultimamente, mais que outro qualquer. O apóstolo Paulo, como já mencionei a vocês, estava encarcerado em uma casa em Roma. Ele já estava preso por uns 2 anos, mais ou menos. Ele escreveu as epístolas da prisão quando estava na cidade de Roma, algemado a um soldado romano. E quando a Escritura diz: permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, deve ter havido uma grande mudança econômica na vida de Paulo, porque geralmente Paulo não tinha dinheiro. Ele veio de uma família extremamente rica, era cidadão romano, mas seus pais deserdaram-no quando aceitou Jesus Cristo como Salvador. Ou sua família mudou sua atitude com relação a ele e começou a ajudá-lo e sustentá-lo. E parece que tudo indica que foi o que aconteceu. Ou talvez a amada igreja de Filipe tenha mais uma vez levantado uma outra oferta. Em Filipe, apesar de estarem cercados por pobreza, eram grandes contribuintes para o apóstolo Paulo. E sem a igreja de Filipe, Paulo não teria sido capaz de fazer algumas das coisas que fez. Eu quero pregar sobre isso um dia, porque quando vocês trazem aqui suas ofertas e contribuições, vocês não podem imaginar ou entender como isso é tão importante. E quando uma oferta era levantada na igreja de Filipe, tenho certeza que os filipenses não tinham a menor ideia, quando eles estavam dando aquela oferta ou aquele dinheiro, de que aquilo era tão importante. E Paulo agora tinha sustento de alguma fonte qualquer,
para alugar esta casa. Roma não pagava, ele tinha que pagar. Enquanto estava ali, Marcos estava com ele. O problema que Paulo e Barnabé tiveram com Marcos foi resolvido. E Marcos estava com Paulo em Roma. Muitos outros dos grandes apóstolos da fé estavam com ele, dentre eles Lucas, que já tinha escrito o Evangelho de Lucas, que tem o seu nome, e estava no processo de escrever o grande livro de Atos. Lucas, o médico amado. Paulo estava acompanhado por essas pessoas e continuava trabalhando com a ajuda de Deus em Roma. Enquanto essas pessoas literalmente iam pela cidade, sendo tremendamente usadas por Deus para propagar o Evangelho, sob a tutela e direção de Paulo, e havia um grande número de pessoas que vinham até ali para falar com Paulo. Ele estava algemado a um soldado romano o tempo todo, porque depois seria solto para o julgamento que deveria ser no final daqueles 2 anos. E depois disso seria decapitado. Ele não era culpado de nada, segundo Roma, e eles não entendiam porque ele estava encarcerado, mas ele estava algemado dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a um soldado romano. E durante todo o dia e a noite, ele testemunhava constantemente. As Escrituras relatam que o Evangelho de Jesus Cristo chegou até a casa de César, através daquela guarda pretoriana. Um após o outro que era algemado a Paulo, estava ouvindo o Evangelho durante o tempo todo, dia após dia. Aleluia! Aleluia! Eu quero dizer algo que era costume naqueles dias, e não sei porquê, mas eles tinham costume de orar em voz alta. Quando liam em voz alta, não liam silenciosamente como fazemos hoje. Eles não liam em silêncio até o ano 400 AD. Naquele tempo eles liam em voz alta, e quando liam os pergaminhos de Isaías, Jeremias, o Pentateuco, etc., os soldados romanos ouviam. Quando Paulo ditava as cartas que escreveu, os soldados também ouviam. E enquanto estava preso, recebeu a visita de um jovem, e quando ele chegou, Paulo o conheceu imediatamente. Seu nome era Onésimo. Era um escravo que pertencia a Filemon. Filemon vivia em Colosso, cidade onde Paulo escreveu a carta aos Colossenses. Ele não fundou a igreja, mas por causa das dificuldades e do agnosticismo que havia naquela igreja, ele escreveu a carta aos Colossenses. E o homem que era o escriba era, não sei pronunciar bem, Tíquico. Eu creio que ele escrevia para o apóstolo Paulo, e era também ele que entregaria aquelas cartas. Tíquico ou Tiquico, como você preferir pronunciar seu nome. Pois bem, chegou então este jovem chamado Onésimo. E Paulo logo reconheceu, porque seu mestre, Filemon, tinha sido salvo através do ministério de Paulo, e sobre isso vamos falar mais tarde. E ele, sem dúvida, ficou surpreso ao ver Onésimo, porque
Temos que entender os costumes daqueles dias. O escravo tinha dono. Eles não eram considerados seres humanos. Realmente, quando seus donos faziam uma lista de seus bens, eles colocavam a terra que tinham 500 acres, se é que tinham 500 acres de terra, 2.000 cabeças de ovelhas, 400 cabeças de gado, 4 casas, e então listavam todos os seus escravos e seus nomes. Eles eram propriedades, não eram considerados como seres humanos, eram propriedades dos seus donos. E se um deles fugisse, como Onésimo o fez, seu dono, segundo as leis romanas, poderia fazer o que quisesse com este escravo, poderia crucificá-lo, e muitos faziam isso até mesmo no próprio quintal, e exigiam que todos os escravos vissem aquela cena do escravo que estava morrendo pendurado na cruz. Às vezes não faziam isso, às vezes torturavam até a morte. Ou às vezes os donos batiam no escravo até que ele ficasse aleijado, porque não havia nada que fosse mais sério do que um escravo fugir. Quando não o matavam, eles apanhavam um ferro em brasa, tendo um F na ponta, que significava fugitivo, e queimavam sua testa. Era possível sentir o cheiro da carne sendo queimada. Quando o ferro em brasa encostava na testa, e o escravo ficava marcado para o resto da vida. Onde quer que ele fosse, todos saberiam que ele havia fugido e que seu dono decidiu poupá-lo pelo seu valor, e por isso o marcou como o fugitivo. Esta era a cultura e o costume da época. E agora Onésimo chegou, e por que ele veio a Paulo? São mais de 1.000 quilômetros de Colosso a Roma. Era muito longe. Sem dúvida, Onésimo viajou por estradas movimentadas para se esconder entre o povo. Ele havia roubado Filemon antes de sair. Ele tinha levado muito dinheiro e, segundo nos relatam as escrituras, levou todo o dinheiro que pôde roubar do seu dono. E Filemon era um crente que foi cheio do Espírito, e talvez seu filho fosse pastor da igreja em sua casa. Ele possuía uma grande casa com um jardim enorme, era rico, muito rico. E tinha uma igreja ali em Colosso. E então Onésimo, depois de fugir, chegou a Roma, a cidade imperial, a cidade dourada, para se esconder no meio de todo aquele povo. Mas chegando lá, as ruas estavam cheias de mendigos, o mau cheiro daquela multidão era insuportável, e eu não sei o que se passou em sua mente, mas de algum modo ele acabou entrando na casa do grande apóstolo Paulo. Há evidências de que ele conhecia Paulo, há evidências de que haviam se encontrado. E há evidências de que ele conheceu Paulo em Éfeso, quando Paulo começou a igreja em Éfeso, porque seu dono, Filemon, não foi salvo em Colosso, mas foi salvo em Éfeso. Depois que Paulo conversou com este jovem, ele aceitou o Senhor Jesus Cristo como Salvador, e eu vou falar sobre isso depois. E
Depois Paulo viu que tinha que mandá-lo de volta. Mas imagine o que deve ter passado na mente de Paulo e o que deve ter passado na mente de Onésimo. Filemão poderia matá-lo, poderia crucificá-lo até a morte. O mínimo castigo seria a marca do ferro ardente. Mas Paulo escreveu uma carta a Filemão. E nesta carta aprendemos coisas que são muito lindas. E isto lhe dará uma ideia do que realmente é viver para o Senhor Jesus Cristo, se eu puder expressar. Paulo então começa esta carta a Filemão com estas palavras: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Você já deve ter lido isso muitas vezes, mas pense um instante, Paulo era prisioneiro de Nero. Porém, ele se considerava prisioneiro de Jesus Cristo. Então, se você compreende quem você é em Cristo Jesus, não está preso a ninguém em relação à prisão ou escravidão. Paulo, em espírito, não era um prisioneiro de Nero. Com esta declaração, Paulo dizia: sou prisioneiro de Jesus Cristo e estou preso a este soldado com estas algemas, encarcerado, preso aqui em Roma, pela vontade de Deus. Deus me quer aqui. Eu não sei qual a razão, mas Ele sabe. E eu a aceito. Sou prisioneiro de Jesus Cristo, não de Nero. Nero não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada com isso. Jesus está guiando minha vida. Sou um homem livre. Glória a Deus. O que você está dizendo? Estou dizendo que se você entende a salvação que tem, Satanás não pode fazer nada contra você. Homens não podem lhe fazer nada a não ser que Deus deixe. E se você entende que é um prisioneiro de Jesus Cristo, você tem uma vitória que o dinheiro não pode comprar, nem demônios podem roubar. Você tem vitória o tempo todo, pois sabe que haja o que houver, Jesus Cristo está guiando sua vida de forma total, absoluta e completa. Você nunca dirá: por que aconteceu comigo? Nunca dirá isso. Por que isso aconteceu comigo? Pois sabe que Ele está dirigindo. Sabe que Ele guia você. Alguém diz: o que você sente a respeito dessas pessoas que vivem falando a seu respeito? Sou um homem livre. E sendo um homem livre, tenho a opção de perdoá-los. E eu os perdoo. Glória! Entenderam? Eu os perdoo. Agora, há alguns que não me perdoam. E eu sinto muito. Porque com isso você é prisioneiro de alguém. Estão me ouvindo? Cada ser humano neste planeta é prisioneiro de alguém. Você é prisioneiro de alguém ou algo. Pode viver preso ao dinheiro, ou fama, ou posição, ou ganância, prisioneiro das trevas, ou rituais religiosos. É isso mesmo. Sabe, muita gente diz: gostaria de ir às suas reuniões de Missuega, mas minha denominação não permite. São prisioneiros da denominação.
Glória a Deus. Mas se você é prisioneiro de Jesus Cristo, você é livre. Aleluia, livre. Não estou dizendo que deve deixar sua denominação, não estou criticando sua igreja, não estou dizendo que saia de lá e procure outra igreja. Esta não é a resposta. A resposta é, onde você estiver, que Jesus Cristo seja o seu Senhor. Não a denominação, ou algum homem, ou dinheiro, ou posição, ou outra coisa. Você é prisioneiro de Jesus Cristo. Se você for prisioneiro de algo que está abaixo de você, terá que protegê-lo. Terá que lutar por isso, protegê-lo. Isso é estranho, não é? Você é prisioneiro e tem que lutar por isso. Isso não faz sentido. Se você é prisioneiro de Jesus Cristo, está livre. Ele não precisa de proteção. Pode cuidar de si mesmo. Glória a Deus. E eu acho que não estou sendo claro. Vocês não estão entendendo o que eu digo. Se entender isso da forma correta, você tem uma liberdade que palavras não podem expressar. E é tão livre que se alguém diz, bem, se eu tenho isso, e foi o que Paulo escreveu, seu tema era liberdade. Liberdade. Liberdade da lei. O grande tema de João foi amor. Você diz, bem, se eu tenho liberdade, isto quer dizer que sou livre, mas a liberdade também envolve responsabilidade. Você é livre para ir até aquela ponte e se jogar dela antes mesmo de cruzá-la. Mas espero que tenha bom senso e não faça. E, como filhos de Deus, nós não cedemos às obras da carne. Eu sou livre, posso beber álcool se quiser, mas não quero tomá-lo. Nunca provei álcool na minha vida. Porque não vou permitir que a carne domine a liberdade que tenho em Cristo Jesus. Mas eu não me abstenho porque um livro de regras me proíbe. Não o faço porque sou livre para me abster. Mas vocês não estão me ouvindo, não estão me entendendo. Eu não uso droga só porque nossa igreja diz que não posso fazer isso. Eu não uso drogas porque sou livre e não quero fazê-lo. Oh, eu gostaria de poder comunicar a vocês aquilo que sinto. Aleluia a Deus! Eu estou lhes dando uma verdade e quero que entendam. Eu não critico meu vizinho ou falo mal dele só porque temos uma norma que diz que não devo fazê-lo. Eu não faço porque sou livre para não fazer isso. Aleluia! Sou livre para não fazê-lo. Porque se o diabo conseguir prendê-lo a uma série de normas, ele venceu. Ele o destruirá com um livro de regras. É por isso que quanto mais antigas as denominações, mais normas elas têm. Porque elas têm que protegê-las. Eu tinha muita coisa que precisava proteger. Não tenho mais nada que preciso proteger. Sou livre. Glória, tudo pertence a Jesus. Não é mais o ministério de televisão do Jimmy Swaggart. Não é mais a igreja do Jimmy Swaggart. Não é mais o ministério de Jimmy Swaggart. Sou um prisioneiro de Jesus Cristo. Alguém disse, vão tirar seu ministério. Peguem-no se quiserem. Jesus disse, se alguém tirar sua túnica, deixe-lhe também a capa. Podem pegá-lo. Não sou prisioneiro de Nero. Sou prisioneiro de Jesus Cristo. Glória! Aleluia! Ele é quem manda e Ele é quem decide. É Ele quem está estabelecendo os padrões. Não estou na prisão em Roma, Paulo disse, porque esse velho Nero, que é um depravado, me quer aqui. Estou aqui porque Deus, em sua onipotência e sua onisciência,
Disse Paulo: quero que vá a Roma e vou deixar que seja um testemunho na casa de César. Vou deixar que testemunhe as pessoas. Todo mundo vai a Washington, quero dizer Roma, e eu vou deixar que você dê testemunho a todos que encontrar ali. Aleluia. Vocês estão entendendo? Um homem foi salvo, realmente salvo. Era dono de uns 2 ou 3 mil acres de terra, trigo. Uma semana depois, e aconteceu aqui nesta cidade, não nesta igreja, mas nesta cidade, ele estava de visita, anos atrás, e ele recebeu um telegrama: gafanhotos, o céu se encheu deles, e caíram em cima da sua plantação e comeram todo o trigo. O pregador disse: oh não, isso não pode ser, Senhor, isso é algo terrível. Foram vê-lo no dia seguinte, esperando que estivesse arrasado. Talvez até pensando em acabar com sua vida, pois foi à falência. Teria colhido o trigo em algumas semanas e os gafanhotos comeram tudo, chegaram lá e ele não... Estava triste, estava cantando: graça maravilhosa, como é doce o som que salvou este miserável. Eles olharam um para o outro e finalmente um deles disse, depois que se cumprimentaram: bem, deve ter sido um engano. Ouvimos de um telegrama que sua plantação de trigo foi comida por gafanhotos. É bom saber que não é verdade. Ele disse: mas é verdade. Tudo foi perdido. Eles disseram: isso não o preocupa? Ele disse: não. A semana passada dei a plantação para Deus. Ele disse: se Deus quer alimentar seus gafanhotos com seu trigo, Ele pode fazê-lo. Não se pode parar alguém assim. Você não para um homem assim. Aleluia. Vocês estão entendendo? Paulo, ninguém sofreu como Paulo, mas disse: sou prisioneiro de Jesus Cristo. Pois bem, e ele diz lá no... Vamos pular para o versículo 9. Ele escreve a saudação a Filemon, escreve a ele. E depois começa a falar sobre Onésimo. No versículo 8. Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Vamos ver a última parte primeiro. Está dizendo: Onésimo aceitou Jesus como seu salvador, e estou preso a este soldado romano, mas ele passou aqui e fiquei feliz em vê-lo. E Onésimo estava confuso e numa situação terrível, mas ele nasceu de novo, como Dudley cantou há pouco. Aleluia. E depois Paulo continua e diz: prefiro solicitar em nome do amor. Paulo é um apóstolo. Ele podia ter exigido que Filemon obedecesse, mas ele não fez isso. O Espírito Santo não queria isso. Ele disse: eu imploro a você em nome do amor. Quero que entendam, o grande apóstolo Paulo, que escreveu quase metade do Novo Testamento, pede que esse homem se compadeça desse escravo fugitivo. O que isso nos diz? Ele não ordenou. Denominações ordenam. Estão ouvindo? Este é o padrão do Novo Testamento. Ele diz: prefiro solicitar, eu imploro, eu peço.
Ele não exigiu ou ordenou nada. E Paulo tinha autoridade apostólica. Se ele quisesse exigir, podia ter feito isso. Mas ele não fez. E você diz, isso é complicado. Eu não entendo o que está dizendo. Digo que se você se coloca numa posição em que outros ficam lhe dando ordens, dizendo que são a voz de Deus para você, vai ter problemas. Não importa se a igreja é católica ou a igreja é protestante. Ninguém tem autoridade infalível. Não existe um grupo ou comitê que estabeleça padrões infalíveis. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem estabelece os padrões, que nenhuma igreja pode fazer isso. Segundo, há uma atitude muito prevalente neste país e no mundo todo hoje em dia, que diz, Deus me escolheu. E não estou falando de vocês, estou usando a mim mesmo como exemplo. Deus escolheu a mim como a autoridade ou o pastor de toda esta área. E vocês não podem fazer nada sem minha permissão. Estão ouvindo? Só podem construir uma igreja se eu deixar. Só podem ter avivamento se eu deixar. Se submeterem a mim, serão abençoados. Se não se submeterem, vão ter problemas. Isso é mentira. É mentira. Estão ouvindo o que eu estou dizendo? Devem amar seu pastor, respeitar seu pastor, amar o evangelista, respeitar o evangelista, mas há somente um grande pastor, que é Jesus Cristo. Há somente um Espírito Santo que dirige e guia. Jesus é o cabeça da igreja. Vocês estão entendendo? E este foi o exemplo dado por Paulo. Eu prefiro solicitar, em nome do amor, que faças o que eu estou pedindo. E quando um pregador diz, vocês só devem ouvir a mim, está errado. Você terá problemas quando alguém diz, eu vou dar as ordens e se for errado, a culpa é minha, não se preocupe, isto é uma fria. É o mesmo se um médico lhe desse veneno para tomar, dizendo, não se preocupe, se fizer mal, o problema é meu. Se você tomar o veneno, o problema é seu. Quero repetir, você deve respeitar os pregadores do Evangelho, mas Paulo disse que eles não devem se impor sobre a herança de Deus. E havia muitos naquela época que exigiam e ordenavam e comandavam e mandavam. Paulo disse, isso não está certo, não é o modo certo. Pois bem. E então no versículo 15, ele diz a Filemon, pois acredito que ele, falando de Onésimo, e Paulo começa a interceder pelo escravo fugitivo. Ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o possuísses para sempre. Ele diz, eu admito, Filemon, ele errou. Sei que errou. Mas esse erro vai resultar pela graça de Deus. Só Deus pode pegar um erro e transformá-lo de forma que você poderá perder por um tempo, mas ganhará para sempre. E terá um homem bem diferente. O que Paulo está dizendo. Alguns de vocês que estão aqui, eu estava hoje no almoço e eu disse a Francis, quando voltamos com um grupo de amigos e pessoas que amamos muito, eu fico sem graça quando alguém chega e não me lembro dos nomes eu me lembro da senhora Pat. Onde você está? Vi a Pat por aqui
Aqui está ela. É de Chattanooga. E eu me lembro que ela disse que foi numa sexta ou no sábado. Pensei que foi no domingo, mas não importa. Mas naquele dia foi que ela recebeu o Espírito Santo. Nunca vou me esquecer da primeira vez que a vi. Ela e seu marido estavam ali. E ela estava correndo, ela estava com um vestido chique, parecia com... Era um vestido lindo. Ela estava correndo pelas alas, pelo corredor, com sapatos na mão. Não foi? Você estava com os sapatos na mão? Veja o que aconteceu. Naquele culto em Louisville, Kentucky, falamos sobre o Espírito Santo. E eu me lembro, um jovem pregador batista veio me ver logo antes do culto começar. Gosto dos batistas, ele estava muito sério. Os batistas são sempre sérios. Os pentecostais estão sempre pulando e dançando e clamando. Os batistas são sérios. Ele veio me ver e estava de terno, me estendeu a mão e disse: Reverendo Swaggart? Eu disse sim. Ele disse: sou de Atlanta. Eu disse: é uma alegria vê-lo aqui. Ele disse: vim para receber o Espírito Santo. Eu disse: bom. Ele disse: tenho que pegar o avião às 6h20, então tenho que receber o batismo até às 6h05. Não deu um sorriso. Pensei até que estava brincando, mas era mais sério que ataque de coração. 6h05. E fiquei parado ali, olhando para ele, sem saber o que dizer. Aleluia! Eu me levantei para pregar aquela noite ou tarde, não me lembro. Eu preguei e eu lembro que chamei à frente os que quisessem receber o Espírito Santo e de algum modo me esqueci do batista. E o poder de Deus veio sobre o povo e havia um corrimão ali. E o Espírito de Deus operou naquelas 200 pessoas ali buscando o batismo do Espírito. E alguém veio correndo ao corrimão e de repente vi que era o pastor Batista. Notei que era ele com o canto do olho. Tinha perdido a compostura. O Espírito Santo veio sobre ele. Era um jovem de boa aparência e o Espírito Santo, o encheu. E ele se agarrou naquele corrimão e a gravata se soltou. E vi que ele começou a falar em línguas. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo dizendo: olha que oração. E eu olhei, eram 6h05 em ponto. Glória a Deus. Aleluia. Eram 6h05 em ponto. Ele tem todo o poder. Nada é impossível para ele. O Escravo Fugitivo. Conclusão na próxima semana.